Salve. Boa noite, boa noite. Consegue me Boa. ouvir? Acho que sim, o pessoal tá falando que sim. Sim, sim. Beleza. Então, tamo junto. E aí, Certo, como vamos está? começar então. Bem, na medida do possível, né? Nunca bem 100% nesse país, né? Na posição em que a gente tá, pelo menos, mas seguindo firme na luta, firme e forte. E você? Beleza. No mesmo sentido. Sempre, dia a Foda, você dia, a fala gente pra, tem que... pra gente. Oi? Não, pode terminar a frase que eu te cortei. É que eu a No imagem dia a veio meio dia, a atrasada. gente tem que ir se fortalecendo, né? Estudando e lutando, lutando e Exatamente. estudando, aí a gente avança. Sim. Eu ia perguntar pra você, você fala com a gente da onde aí? Está em BH, é? Eu estou em Belo Horizonte. Estou falando Você aqui mora aí, dentro, né? inclusive, de uma ocupação de mulheres, que chama Casa Tina Martins, que é uma casa de referência da mulher. Me emprestaram um cantinho aqui para eu poder estar falando. Maravilha. Por falar nisso, não sei se você viu aí hoje, né, a demolição que teve numa casa de mulheres também da ocupação aqui em São Paulo, em Mauá. Prefeitura do Sim, é uma PT casa demoliu a tipo ocupação. aquela. Sim, é uma casa tipo aquela. Pra você ver o ódio dos governantes. Quando o povo se auto-organiza, é uma expressão de poder popular, porque não depende do Estado, a articulação é própria, e aí o ódio é grande. Né? Tanto é que demoliram. Né? Era um espaço que estava abandonado, não cumpria a função social, não contentes em só despejar, demoliram o espaço. Então, veja que... E quando eu vejo isso, eu vejo que a gente está no caminho certo. Viu? Vamos reconstruindo, fazendo outras. Não falta espaço vazio. Exatamente. Certo, então, bom, estamos começando a conversa, né? Acho que sempre bom começar pelo começo, que seria exatamente você se apresentando. Eu não vou. Eu vou me apresentar porque provavelmente tem seguidores seus também que estão aqui, né? Que às vezes talvez não me sigam, né? Mas enfim, falar bem rapidamente. Meu nome é Thiago, sou conhecido aí como Chavoso da USP, estudo na USP, obviamente, Ciências Sociais, estou no meu quinto ano. Sou aqui de São Paulo, militante do Mandela Free, da Revolução Periférica, palestrante e tenho um canal no YouTube, né, que se chama Chavoso da USP. Agora, Léo pode se apresentar, fica à vontade para falar o que você quiser, o Sim. tempo que você quiser. Ok. Então, queria saudar, além de você, Tiago, Chavoso da USP, saudar também a todos e todas que estão aqui nos assistindo. E o meu nome é Leonardo Péricles, também conhecido como Léo Péricles. Eu sou militante há 22 anos. Iniciei minha militância no movimento estudantil secundarista aqui em Belo Horizonte. Participei de várias lutas aqui pelo Meio Passe, que era a única cidade que não tinha nessa década aí dos primeiros anos, na década de 2000. Luta também contra o aumento das passagens, pela qualidade do transporte público. Eu fui presidente da Associação Metropolitana aqui dos Estudantes de BH. Depois tive uma passagem pela UBS, da oposição da UBS. Depois fui diretor da Uni, quando eu entrei na universidade, tive uma passagem curta, não cheguei a concluir meu curso de biblioteconomia na UFMG. Passei pela Uni também, no caso, na época, também na oposição da Uni. E desde 2011 eu me dedico ao movimento de moradia. Faço parte do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Em 2012, a gente fez a ocupação que eu moro, que chama Ocupação Eliana Silva. Eu sou morador de periferia a minha vida toda. E resolvi o problema da casa, né, da minha, em especial, que eu morava de favor com a minha mãe, ocupando em 2012. Aí também sou casado, pai de 2 filhos, e desde 2014 participei ativamente das Jornadas de Junho de 2013, e desde 2014 participo do processo de articulação que culminou na criação da Unidade Popular, a UP, a Unidade Popular pelo Socialismo, UP, que é o mais novo partido político que existe no Brasil. Eu sou presidente nacional da UP. E estou agora como pré-candidato também à presidência da República. Né? Sou filho da dona Lourdes e do seu Chico Preto também, duas pessoas especialíssimas aí na minha história, na minha vida, né?
e somado a eles, a minha militância, organização coletiva e tal, que me fez chegar até aqui. Perfeito. Prazer conhecer um pouco mais de você, da sua história, e de quem não conhecia também, com certeza, prazer de todo mundo conhecer, né? A gente vai falar ainda sobre a UP, sobre a MLB, sobre sua luta ao longo da vida, sua luta atual, né? Acho que no momento focar um pouco na questão mais atual, porque como você está pré-candidato, eu acredito que essa é uma questão que interessa muitas pessoas e que foi o motivo da live, principalmente, né? No sentido de que, enfim, deixar claro aqui para o pessoal, né, que quando a gente estava conversando e planejando como isso aqui seria feito, a gente acordou em conversar, né, ambos expor seus lados, suas opiniões, para não ficar só uma entrevista, tá ligado? Ah, e Thiago foi entrevistar um pré-candidato. Não, estou aqui também como um cidadão, digamos assim, como, né, alguém da população que vai votar esse ano, antes de qualquer coisa. Como um jovem, né, eu tenho 22 anos, então quando eu nasci eu estava começando a militar, então eu tenho 22 anos, eu moro na favela, sou negro e etc e tal. Então, né, também tenho que... Eu também estou nessa posição de alguém que quer te entender, te questionar e saber por que eu e outras pessoas nessa condição que eu estou também deveríamos votar e apoiar você, né? Porque infelizmente esse cenário político desse ano está muito lamentável, eu vejo, né? Muito lamentável, porque e eu vou pedir para você falar mais sobre isso. Acredito que a gente tem uma opinião parecida nesse sentido, então vou dar espaço para você comentar sobre os dois primeiros pré-candidatos que estão aí na frente. Eu digo lamentável, né, não necessariamente pelo Lula, não concordo totalmente com ele, obviamente, acho que tem mais discordâncias que concordâncias, mas principalmente pelo Alckmin. Eu acho que essa chapa Lula-Alckmin, para mim, foi assim, não sei palavras, né, enfim. E diante disso, né, de tanta crítica que eu faço, de que eu falo, mano, isso aí não me representa, eu não voto no Alckmin de forma alguma, tá ligado? Alguém que nasceu e cresceu na periferia de São Paulo, durante os governos do Alckmin, tá ligado? O Alckmin foi governador de São Paulo na maior parte da minha vida, eu tenho 22 anos. Ele foi governador durante 12 anos. Enfim, estudei minha vida inteira em escola pública e por aí vai, né? Então eu sei, sabe? Enfim, eu não vou nem ficar falando nada, porque o pessoal que me acompanha já sabe que eu penso disso. Que outras pessoas que já são mais próximas aí do lulismo, né, falam, você está despolitizando as pessoas e não sei o que, está instigando voto nulo. Não é isso. No primeiro turno eu não vou votar nulo. Né? No primeiro turno é aquilo, a gente procura votar por afinidade, por convicção. E eu, sendo comunista, sendo revolucionário, eu vou votar em quem tenha um projeto comunista revolucionário. E principalmente que se assemelhe a quem eu sou, né? Ou seja, uma pessoa que seja negra, que seja periférica, porque isso para mim é muito importante. Não é só identitarismo, como parte dessa esquerda branca fala, né? Eu acredito que ter alguém que passou e passa pelas nossas dores é muito fundamental. Enfim, então eu queria que você falasse sobre esses assuntos que eu acabei de comentar, né? Ou seja, a questão da conjuntura política, do cenário político que está se costurando aí, dessa chapa Lula-Alckmin, e essas coisas aí. Olha, primeiro, você fica à vontade, né, também para perguntar, falar, e também quem estiver nos assistindo aqui, acho que é um bate-papo, né, bastante interessante que a gente está fazendo aqui. Olha, a situação política que nós estamos vivendo, nós da Unidade Popular entendemos que é necessário mudar a correlação de forças, ou seja, quem domina hoje, né, quem está na ofensiva nesse último período, foram os setores da direita, os setores, inclusive, fascistas, né? Quando a gente fala esse setor da extrema-direita, assim, que quer impor uma ditadura, né? E é uma ditadura do grande capital, uma ditadura para tirar mais direitos, de forma mais brutal. É assim que aconteceu o golpe de 2016, que tirou a ex-presidenta Dilma, e a gente fala golpe, porque, enfim, a gente tinha muitas divergências com a Dilma. Mas depois, cada dia foi ficando mais claro, inclusive recentemente um próprio ministro do STF confirmou que ela foi tirada porque não tinha maioria no Congresso Nacional. Isso não existe na nossa Constituição, na nossa legislação. Então ele confirmou que foi um golpe, né? Mas esse golpe, principalmente, não foi contra a ex-presidenta Dilma, contra o PT, fundamentalmente. Ele foi um golpe contra o povo.
pobre, inclusive, contra a classe trabalhadora, trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil. E é só ver o que aconteceu depois. O Temer entra, já implementa a emenda constitucional 95, que congelou investimento em saúde e educação por 20 anos, né? Fez reforma trabalhista, que foi um dos processos de maior retirada de direito da nossa história, né? Absurdo. Isso é pauta central do desemprego que nós estamos vivendo agora. A gente não pode só olhar agora, né? O Bolsonaro é corresponsável por boa parte dos problemas, mas não é o único, né? O Temer fez isso, e Temer e Bolsonaro são joguetes da grande burguesia brasileira, dos muito ricos, do setor do capital financeiro, dos donos dos bancos, para ser mais direto, o menos de 1% da população, dono do Bradesco, do Itaú, da Vale, da Globo, da Record, da Band, os grandes empresários, né, do BTG Pactual, de vários grupos econômicos. Essa turma, ela é responsável pelo desemprego imenso que nós vivemos no Brasil, porque eles patrocinaram, articularam esse golpe, e um golpe para tirar direito, um golpe brutal, é um processo brutal de retirada de direito, que faz com que várias empresas sejam privatizadas, que a gente pague esse valor absurdo de gasolina, de gás, enfim, tem todo um processo, e o Bolsonaro, ele consegue vencer e chegar à presidência da República por causa desse processo, que lembra que prendeu, inclusive, o Lula, que estava à frente, enfim, tem toda uma articulação, inclusive com participação direta do Departamento de Estado norte-americano, que é importante quem está nos assistindo, a gente não está falando de teoria da conspiração, né? Isso é uma articulação do imperialismo, porque eles querem manter o domínio das riquezas desse Brasil. E olha que, ao longo da live aqui, eu queria desenvolver isso. Nós estamos falando de um país riquíssimo. Nós não estamos falando de qual é o principal país do ponto de vista econômico da América do Sul e um dos principais do planeta Terra. Então, os interesses por trás, a sanha para adquirir, tomar conta, né, das nossas matérias-primas, das nossas riquezas, é impressionante. E digo isso porque toda essa articulação, ela se reproduz nos partidos de direita. Quando a gente fala partido de direita, esses partidos são contra o povo, que votam cotidianamente contra a classe trabalhadora, que votaram a reforma trabalhista, a emenda constitucional que eu falei aqui, que votaram a reforma da Previdência com Bolsonaro, que permanentemente vota migalha para aprovar um auxílio emergencial para o povo, como a gente viu na pandemia. É um absurdo, é difícil demais fazer, e aí não pode nem ser de 1.000, porque quando ela é de R$1.000, opa, absurdo, o Brasil está gastando muito, então tem que diminuir isso, né? Impõe teto de gasto. Quando eu falei dessa emenda constitucional, ela impôs um teto, e aí está matando gente, de forma direta e indireta. E eu estou falando isso porque a gente só muda essa situação enfrentando essa direita e esses muito ricos. Isso é central para a gente fazer. E aí te respondendo, porque assim, eu não quero muito ficar batendo nos outros, sabe? Nos erros que a gente considera que o PT e o Lula estão cometendo em fazer essa aliança com a direita, né? Mais uma vez, repetir um negócio que já deu errado no Brasil. Que lembremos que o Temer, quem colocou ele lá, foi os muito ricos? Não foi, né? Até eles queriam, mas quem topou foi o próprio Partido dos Trabalhadores que topou, a Dilma, e ele passou a ser vice. Ele era vice da chapa, né? E aí estava lá no momento certo, no lugar certo, para dar um golpe. Então, é repetir um processo, inclusive, debaixo de uma crise econômica profunda. Então, na nossa opinião, Tiago, como é que a gente sai dessa profunda crise? Com uma grandiosa articulação dos movimentos populares, do povo, encontrar as forças da mudança. É claro que a eleição ajuda. Até ao longo aqui a gente desenvolve isso, a eleição vai ajudar. A gente não pode negar esse processo, ele é importante. Mas a eleição é um pedacinho assim da democracia popular que nós consideramos que precisa ser implementada no Brasil. E o resto dessa democracia ele é exercida de forma direta. Então o povo precisa ter papel ativo, central, determinante nas transformações
que é só olhar nossa América Latina para ver isso. O povo chileno, que eu acho que é o maior exemplo que nós vivemos nesse último período, foi aos milhões para a rua. Todo mundo que está assistindo a gente, que está indignado com essa situação, tem inimigo. Eu pontuei eles aqui. O Tiago, inclusive, eu vejo vários vídeos dele. Eu vi um vídeo que ele fala do que é a burguesia, do que são as classes que dominam. Assiste lá, que é extremamente didático, para mostrar quem é o nosso inimigo. Não é só o político corrupto, sabe? Ah, é o ladrão, aí fica desse jeito e acaba generalizando, aí fica puto com a política, aí vai ser, política é tudo igual, não vai mudar nada, não. Tem um setor da sociedade que manda e desmanda no Brasil. É menos de 1% da população, mas pelo seu poder econômico, ele acaba mandando até ideologicamente, nas ideias, manda centralmente no Brasil. Manda no que a gente ouve no rádio, as músicas que a gente ouve principalmente, eles mandam e desmandam nisso muito sutilmente. Nada tem um decreto articulado para isso, não. Mandam nos políticos, a maioria dos deputados que são eleitos, dos governadores, do presidente da República, inclusive mandou na política econômica de todos os presidentes da República desde o final da ditadura, até hoje. Todos. Essa grande burguesia mandou. Exigiu que se pagasse dívida pública. Então, nós acreditamos que a mudança disso passa por enfrentar a direita e esses muito ricos. E as forças nós temos que encontrar no meio do nosso próprio povo, articulando as manifestações, as greves, as ocupações, desenvolvendo o movimento popular e mostrando que o povo tem muita força. Então, acho que isso é a questão central, ou seja, inclusive articulando uma esquerda, a esquerda no Brasil, rearticulando ela, e a esquerda de verdade, na nossa humilde avaliação, ela combate a direita e não se alia a ela. Ela combate esses ricos e não se alia a eles. Isso é uma questão fundamental, central de princípio, porque se a gente não tiver isso, a gente não consegue a confiança efetiva da maioria do nosso povo. Vai sempre ficar desconfiando, mas, peraí, eles falavam mal e tal, e agora está junto? Que é isso? Tem alguma coisa errada. A incoerência na política é um dos grandes problemas históricos. Nós não podemos negar isso. E mais, Tiago, no processo eleitoral também nós temos que observar que não tem salvador da pátria. O salvador é o povo. A gente tem uma palavra de ordem que só o povo salva o povo. Isso é a questão fundamental na nossa opinião. Ou seja, aquelas manifestações que começaram no ano passado, pelo Fora Bolsonaro, deviam ter continuado. Nós, inclusive, consideramos que tem que continuar. Inclusive, estamos convocando dia 2 de abril o Brasil inteiro ir para a rua, fora Bolsonaro. Colocar isso no centro, e o certo é não esperar a eleição. Esse cara é um corrupto, genocida, ou seja, um assassino em massa. Estamos vendo vários casos. Agora o pastor pede 1 quilo de ouro numa negociação do Ministério da Educação, sabe? Fizeram propina com vacina, enfim. A CPI da Covid mostrou por A mais B, crime não falta. Esse Estado burguês não deixou continuar o processo de impeachment porque não tem interesse, eles estão ganhando. Os muito ricos ganham muito com o governo Bolsonaro. Então, quem pode e deve derrubá-lo é o movimento popular, o povo na rua, e nós achamos que isso vai acontecer. A gente não pode ficar esperando processo eleitoral. Por quê? Porque estão milhões passando fome, desempregados, né? O Instagram, a gente nem, assim, claro que muitos aqui também que podem estar assistindo estão nessa situação, mas a gente sabe que a internet ainda limita, porque uma boa parte não tem nem condição de ver a gente, né? Aqui são milhões nesse Brasil, mas enfim, é um pouco aí dessa introdução, enfim, não sei se respondi tudo, mas estamos aí para conversar. Certo. Então, eu estava falando que eu fui anotando aqui várias coisas, vários temas que você comentou que eu acho muito importantes. Um deles foi na hora que você estava falando sobre o impeachment, né, o golpe de 2016, que ter essa noção, né, de que foi um golpe contra o povo, sobretudo, né, mais do que um golpe contra a Dilma, foi um golpe contra a classe trabalhadora, né, foi um golpe que aconteceu para impor esse projeto ultraliberal a todo custo, que a gente está vivendo hoje, né, e eu acho que é muito importante a gente politizar a população, né, quanto a isso,
Porque, infelizmente, o que a gente vê é boa parte da esquerda despolitizando quando ela joga toda a culpa de tudo que a gente está vivendo em cima do Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro é culpado por isso. Ele é corresponsável, como você disse, né? Ele, e outra coisa que você falou, que ele e o Temer são fantoches da burguesia, são, né, marionetes aí da burguesia, estão servindo nesse momento para implementar todo esse projeto ultraliberal que inclui essas reformas, né, essas deformas, trabalhista, da Previdência, do ensino médio, a PEC do teto de gastos. Então, são dois governos aí que vieram com a função histórica, né, para atacar a classe trabalhadora, tirar direitos, etc. E esses governos vão passar. E se a esquerda ficar nessa de falar que a culpa é só do Bolsonaro, inclusive boa parte da esquerda parece que já até esqueceu do Temer, né, nem cita mais ele, fala que é só o Bolsonaro, como eu falei, está despolitizando, porque o Bolsonaro vai passar e as pessoas vão ver que boa parte dessas coisas vão continuar, esses problemas vão continuar. Mesmo se o Lula for eleito, ele não vai conseguir reverter tudo isso, tá ligado? Vai ser muito pouco que ele vai conseguir fazer, que ele vai conseguir reverter diante de tanto ataque que foi feito nesses últimos 6 anos, não sei, enfim. E não tem outra saída, né, como você disse, se não for a mobilização popular, se não for a organização da classe trabalhadora. É muito importante deixar isso muito claro, tá ligado? De que é o que você disse, a frase, só o povo salva o povo, não tem salvador da pátria, não vai ter político que vai vir salvar a gente, melhorar tudo, e por aí vai. Eu acho que você ter essa visão, enquanto pré-candidato, é uma coisa muito rara, digamos assim, né? Diante de todos os políticos tradicionais. Com certeza, se tiver pessoas assistindo a gente aqui que não estão muito ligadas na política, que não acompanham muito, ou que estão totalmente descrentes, né, que falam, igual você disse, né, todo político é igual, é tudo ladrão, é tudo corrupto, que é normal ter esse pensamento, infelizmente. Até no post que eu fiz lá no Insta hoje, né, eu escrevi assim, candidatos que são comunistas, que são radicais, né, revolucionários, radicais à esquerda, não tem nenhum espaço para divulgar as ideias. Né? Não é convidado para debates. Né? Vai ter os debates na televisão, Globo, Band, não sei o quê. Não convidam. Não aparecem nas pesquisas eleitorais. E não é só porque não pontua. Tá ligado? É um erro falar, não aparece porque não pontuou. Aparece vários que não tem pontuação nenhuma. Tá ligado? Teve uma última pesquisa aí que aquele cara do Novo lá, acho que é Felipe Dávila, se não me engano, tava lá, 0%. E eles colocaram. Além disso, esqueci o que eu ia falar. Ah, sim, lembrei. O Eduardo Leite, né, que eles sempre mencionam ele nas pesquisas. O que não faz o menor sentido. O Eduardo Leite, ele é do PSDB, o mesmo partido do Dória. E o Dória vai ser o candidato. O próprio PSDB já definiu que o Dória é o candidato. Exato. E a grande mídia continua citando o nome do Eduardo Leite nas pesquisas. Por quê? E Eduardo Péricles não cita. Vera Lúcia não cita. Sofia Manzano não cita. Então eles fazem de propósito para que a população não conheça a esquerda de verdade. A população vai ficar achando que esquerda é só o PT, esquerda é só o Lula. E aí, igual você falou também, né? As pessoas veem tendo esses posicionamentos absolutamente incoerentes. De 2018, o Alckmin falava, nunca vou me aliar com o PT. E o Lula falava, Alckmin é Temer, Temer é Alckmin. E hoje os dois estão lá de mão dada. Tá ligado? A população não vai ver isso bem. Isso aí só vai agradar essa parte da esquerda pequeno burguesa que acha que tem que ser pragmático, vale tudo para ganhar, é o que tem no momento, sabe? Então, esse bagulho de é o que tem no momento, mano, eu não suporto isso, tá ligado? Porque a esquerda que é covarde desse jeito, não é nem esquerda. A esquerda, a função dela é bater no sistema e lutar até o final. É lutar o máximo de energias e de forças que a gente tiver para reverter as coisas. Então, essas pessoas que me seguem, veem eu diariamente batendo... Oi? É o que se espera de nós. Exatamente. Então, se as pessoas que me seguem vê eu batendo diariamente nessa chapa Lula-Alckmin, por quê? Porque, mano, ela não foi 100% definida, digamos assim, ela não foi anunciada oficialmente ainda. Então, o papel da esquerda, que não concorda com isso, é estar batendo nisso diariamente, é pressionar o Lula e o PT para que essa chapa não aconteça. Só que, infelizmente, a maioria falou, é isso, aceito, já era, Lula, faça o que você quiser. Isso é covardia, mano. Mas, enfim...
Então, se você quiser comentar em cima desses temas, né, principalmente focando nessa importância da mobilização popular diante desses ataques dos últimos anos e do sistema como um todo, porque o problema não é só esses últimos anos, mas o sistema em que a gente vive, o estado em que a gente vive como um todo, e que só o povo salva o povo. O que você quer dizer exatamente com isso? Me permita, então, Tiago, porque é o seguinte, mobilizar o povo para quê também? Né? A gente apresentou alguns pontos aqui que a gente já discorda e que a gente discorda do que está acontecendo, então, pleno acordo aqui. Eu queria falar um pouquinho do programa que nós defendemos, porque são várias questões, assim, a gente está falando aqui de uma esquerda, e o que também se espera da esquerda é que faça coisas que jamais foram realizadas, né? Que ela chegue para iniciar o processo que resolve o problema, digamos assim. Então, vamos pensar, nós estamos numa profunda crise econômica. O Brasil não sai, aliás, nenhum país do mundo sai de uma crise como essa sem investimento na economia. Grandes investimentos, não é cortar de área social, não é investir. Investir muito, muito, senão você não sai de uma crise dessa. E aí a gente fica pensando, mas aonde que vai sair? Porque o discurso desses liberais, esses neoliberais, é que é o seguinte, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E fica um mantra, as pessoas já ficam reproduzindo. Você vê gente no povão falando assim, realmente no Brasil se gasta muito. Se gasta muito com o quê? Com banqueiro. Com muito rico, porque no povão está aqui, ó. Eu vi várias matérias que saíram nos últimos meses, falando do orçamento da saúde, Tiago. Saúde. A saúde tem o menor orçamento em 10 anos. De 2012 para cá, só diminui o orçamento da saúde. Então, você gasta muito com o quê? O que o Brasil gasta muito? Está gastando muito com saúde? Muito com a educação, tá demais, é um absurdo esse tanto de dinheiro. Está gastando para gerar emprego no Brasil, isso é um absurdo. É claro que não. Nós estamos falando de um país com um orçamento de 4,7 trilhões. Isso é muito dinheiro. Só tem que, qual que é o problema? Metade disso, e aí eu vou falar de um tema aqui que tem setor da esquerda que fica falando que isso aí não é prioridade. Isso é coisa secundária, eu acho um negócio absurdo. A dívida pública. Dívida pública. Quem estiver nos assistindo aqui, depois pesquisa sobre isso. Olha, eu vou falar um negócio aqui que não foi o Léo que disse, nem a auditoria, que é o grupo mais sério que debate esse negócio da auditoria da dívida. Não foram eles que disseram. É o secretário-geral da Presidência. Dia 23 de janeiro. Sai uma nota da Secretaria-Geral da Presidência, o orçamento foi aprovado no Congresso no ano passado, é assim que funciona, aprova no Congresso Nacional, manda para o presidente sancionar. Fez várias observações lá e tal, e o presidente sancionou no dia 24. Aí está lá, a nota da Secretaria-Geral da Presidência diz o seguinte, o orçamento desse ano, 1,9 trilhão, é metade desses 4,7 vai para refinanciamento da dívida pública. Eles que estão falando, não é a gente, não. Aí tem gente que diz que isso não é prioridade, isso não é central para o Brasil. Né? Aí tem lá no outros gastos, que a gente não é especialista de orçamento, fica difícil, mas se você pegar lá o orçamento do Brasil, aí busca lá outros gastos, está lá mais 573 bilhões de pagamento de juro e amortização da dívida. Qual que é o problema? Aí tem uns economistas que vai querer dar aula para a gente. Economista baseado nas teorias burguesas. Aí vão dizer para nós, olha, todo país tem dívida. E dívida é normal. Então, por isso que isso não é uma questão central. Olha, essa dívida, eu também acho que pode contrair dívida. Um país, é claro, para investir no seu povo. Então, digamos que a gente é um país pobre. A gente precisa de construir universidade. Aí você pega empréstimo, constrói universidade. Olha que maravilha. Pega empréstimo, constrói hospital. Pega empréstimo, resolve um monte de problema, construção de moradia, né? Só tem que essa dívida não foi contraída para isso. Essa dívida enriquece especulador nacional e internacional, banqueiro. Quem está ganhando? Aqueles bancos que eu falei, Bradesco, Itaú, BTG Pactual, essas tralha, IBMG, isso aí que está ficando rico, mais rico, com o pagamento da dívida pública. Isso é uma situação gravíssima. Isso é gravíssimo. E aí,
Esse recurso está sendo drenado todo ano, é mais de metade do orçamento. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, esse pagamento de juros e amortização, esses 573 bilhões, porque ficar falando bilhões, trilhões, as pessoas olham e falam, mas o que é isso? Quanto é um trilhão? Como é que a gente tem noção disso? Aí a gente pega a matemática, simples, calculadora, 573 bilhões, dava para construir? Eu peguei no site da Prefeitura de Betim, daqui da região metropolitana. Uma UPA custa 1,8 milhão, segundo eles. 1,8 bilhões de reais você constrói uma UPA, né? Uma unidade de saúde, importantíssimo, né? Aí, esses 573 bilhões davam para construir 318 mil UPAs no Brasil. Dá para entender o que é isso? Que recurso que é esse? Mas não é só isso não, eu sou do movimento de moradia. A gente consegue construir uma casa popular com 80 mil reais. Aumentou muito, era 50, hoje a gente aumentou mais 30, 80 mil, a gente constrói uma casa popular tipo a minha. É 3 quartos, sala, cozinha, banheiro e uma área de tanque compartilhada com a cozinha. Uma casa com 63 metros quadrados. Minha casa é assim, na ocupação. 80 mil você faz uma casa assim. Desconsiderando o valor do terreno, que existe um monte de lei ótima que você pode usar para desapropriar terreno que não cumpre função social e colocar para o povo construir. O povo sabe construir. Olha nossas favelas, nossos bairros, não cai. A maioria nunca caiu. Está lá, ó, firmão, forte, constrói uns palacetes foda, cabuloso na periferia. E é isso aí, tendo espaço, condição, constrói. Pois é, dava para construir esses 573 bilhões, dava para construir 7.162.500 casas populares no Brasil. Como é que isso não é central? Se isso não for central, não sei o que é, não. E o déficit habitacional oficial é de 6 milhões. Você resolve o problema, não vai ter mais gente morando na rua no Brasil, ou morando de aluguel. Isso é possível. Isso é possível. Quem está nos... Isso é possível. Estou dizendo que é possível isso ser feito. Nós temos isso no nosso programa. Nós consideramos que um presidente sério tem que entrar, suspender o pagamento da dívida pública e fazer auditoria como prevê a Constituição. Porque quem estiver assistindo também pode olhar, mas esse candidato a presidente ele é radical demais. Olha o que ele está propondo. Isso está na Constituição, na Lei Máxima do Brasil, 1988, está lá na Constituição. Nenhum presidente fez isso até hoje. A Dilma teve a oportunidade, caiu na mesa dela. Era assinar. É claro que os caras fizeram, o Congresso Nacional fez para sacanear e sabia que ela não ia fazer e não fez. Não assinou a auditoria da dívida. Isso é central. E aí, para que pegar esse tanto de recursos, nós vamos fazer o quê? Investir no povo. Claro. Em educação. Isso, olha, eu falei do orçamento aqui da saúde. A saúde é 147 bilhões. Então, esses 573 é quase 4 vezes o orçamento da saúde. Só tem que ter os outros 1 trilhão e 1,9 trilhão. Olha, Tiago, tem jeito, assim, tem recurso, sabe? Aí, o problema, então, não é que não tem dinheiro, é que não sobra dinheiro. Essa é a questão. E, claro, você falou aí, uma candidatura popular igual a nossa, tem tempo para falar na Globo isso, na Record, na Band, né? Eu estou falando aqui porque é o seguinte, é claro que esses grandes, a burguesia tem que ter terror desse programa, tem que ter medo de um programa desse. Agora o povão tem que amar um programa desse. E o que mais nós defendemos são questões, na nossa opinião. Se eu estiver falando demais, viu, Tiago, você pode me interromper, fica à vontade. Só que, assim, resumidamente, algumas outras questões assim, básicas desse programa. Ou seja, eu falei de onde tirar dinheiro. Mas tem mais. Taxação de grandes fortunas. Está na Constituição também. Taxação de grandes fortunas. Olha aí, que medida de esquerda. Está na Constituição. E aí vamos pegar. Você tem 70% da população do Brasil que vive com até 2 salários mínimos. Dados do IBGE. Isso não é dado do Léo, não, viu? E nem da Unidade Popular. Do IBGE. Está lá. 70% da população até 2 salários mínimos. 90% no máximo de renda que tem é R$ 3.500, abaixo de R$ 3.500, 90% da população. Aí, 1% é o que ganha acima de 28 mil.
Dentro desse 1% tem os bilionários. Eles são 315 pessoas no Brasil de 210 milhões. 315 pessoas são bilionários e tem um patrimônio de 1,9 trilhão de reais. Pois é, se taxar só esses 315 brasileiros e brasileiras, entre aspas, que eu não considero esse pessoal povo brasileiro, mas essas pessoas, se elas forem taxadas em 30%, 40%, são bilhões que nós vamos ter para investir em área social. Falei um segundo jeito de conseguir dinheiro e pior, eles continuam bilionários. Você taxa os caras em 30%, 40%, eles continuam bilionários. Eu não estou nem falando ainda do processo que nós defendemos do socialismo, que aí não terá mais rico no Brasil. Que essa é a defesa que nós fazemos. Nós estamos falando de um processo de transição. E pega essa dinheirama e investe no povo para ver se o povo vai ser a favor de continuar tendo bilionário? É claro que não. Estou falando aqui de um programa de transformação concreta do Brasil. Nós estamos falando de entrar fundo nas chagas sociais históricas do Brasil. Outra questão importante, a punição dos torturadores do período da ditadura aos dias atuais. Tiago, você mora em periferia e sabe disso, e quem estiver nos assistindo aqui que for de periferia vai entender o que eu estou falando. A ditadura acabou em 85. Nas periferias, ela jamais acabou. Isso a gente chama de estado de exceção. O policial chega e senta o pé na porta do seu barraco e entra sem mandato judicial. Isso é uma ditadura, isso acontece em todas as periferias desse Brasil. Todas. Chacina, aparece mais as do Rio, mas acontecem chacinas no Brasil inteiro. Irmãos e irmãs negros, em maioria, são pobres, muitos pobres. Agora, em maioria, negros e negras, igual aqui, ó, aqui, são massacrados todos os dias nas periferias. E o que isso tem a ver com isso que eu falei de punição a torturador? Que nós tivemos uma ditadura militar no Brasil de 64, de 1964 a 85. Essa ditadura torturou, assassinou, ocultou cadáveres, estuprou, torturou até criança. Isso que foi a ditadura militar. Quando você ouvir alguém falar, nossa, que maravilha, ditadura, no tempo da ditadura que era boa. Então, é importante voltar lá na história. A corrupção foi a níveis, porque você não tinha nem imprensa para falar contra, a corrupção foi em níveis, assim, estratosféricos. Foram os piores governos da nossa história, pior que o Bolsonaro. Quem estiver assistindo fala, mas pior que o Bolsonaro. Então, eu estava fazendo referência porque os generais que comandaram isso, né, os agentes de Estado que comandaram esse processo de retirada histórica de direito, de ataques profundos aos direitos humanos, nenhum deles foi punido, né? E é interessante dizer que todos os países aqui da América do Sul que tiveram ditaduras, como no Brasil, todos fizeram a chamada justiça de transição. E dentro da justiça de transição está prevista a punição daqueles que praticaram os crimes. E quem estiver assistindo também achar, mas isso será que não é um absurdo? Não é radical demais? É só pensar no nazismo, no período do nazifascismo, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Imagina os nazistas chegarem e dizer assim, olha, a gente cometeu os crimes, mas assim, vamos deixar como está. E várias pessoas também concordam, falam, não, realmente, não, acabou a guerra, então deixa assim, tranquilo, vamos levar. Esse negócio de julgamento de Nuremberg, para que isso? Não, vamos levar. Imagina um negócio desse. Não ter punição desses que praticaram, eles irem para o banco dos réus e responder pelos vários crimes que cometeram. Que mundo a gente estaria hoje se não tivesse? Porque até hoje ainda tem nazifascista. Você vê a loucura que é com o que os caras fizeram. Imagina não tivesse tido julgamento de um nada, como a Alemanha, como a Europa estaria. Então, assim, isso é muito sério. E a impunidade do passado leva a impunidade no presente. Então, se esses agentes fizeram o que fizeram, não aconteceu nada, o que vai acontecer se eles continuam massacrando preto, pobre, de periferia, entendeu? Massacrando os irmãos que estão encarcerados, que já estão cumprindo pena e são massacrados, torturados nas cadeias, nas delegacias. É normal a tortura, ela está institucionalizada. Então, isso vai ter impacto no sistema de justiça, vai ter impacto em toda uma construção. E lembrando que nós estamos num Brasil que teve quase 400 anos de escravidão, que as técnicas de tortura, que a criação das polícias militares,
criação do próprio Exército, né, das Forças Armadas, foi muito no sentido da repressão sobre os pobres, sobre os negros. Então, a impunidade, a total falta de revisão da nossa própria história leva a essa situação que nós estamos hoje vivendo. Então, é impossível. E aí, Tiago, por que é importante aquela pergunta que você fez também de aliança com a direita? Porque é impossível a gente ser coerente. Eu não posso falar assim, somos contra o genocídio da juventude negra, somos contra o racismo. E aí eu me alio à direita, que são os caras que votam os projetos de lei para aumentar o racismo no Brasil, votam os projetos de lei para aumentar a polícia, para aumentar o armamento das polícias militares e civil, para elas continuar fazendo os massacres nas periferias, matando a nossa juventude negra. Que coerência de uma esquerda é essa? Que eu me alio no processo. Quando tem um assassinato, igual teve do Mois, né, congolês que foi assassinado, ou tantos outros e outros irmãos e irmãs, a própria Marielle e tal, são mortos, a gente vai lá e faz as manifestações, indigna, o movimento negro vai, denuncia o racismo, e está certo fazer isso. Aí chega no processo eleitoral, você alia o inimigo, ao capitão do mato e os setores do inimigo que vão justamente continuar nos massacrando e perpetuando o racismo. No Brasil, como é que pode isso? Então, esse programa que nós estamos falando aqui é um programa popular de enfrentamento às chagas históricas do Brasil. E, por fim, a reforma agrária. Porque como é que pode um Brasil, com tanta terra, ter metade da população vivendo em insegurança alimentar, passando fome? Então, a agricultura no Brasil hoje, o agronegócio, serve para exportar, serve para fortalecer um setor, para ele ficar cada dia mais rico. É isso, mas não serve para alimentar o nosso povo, então não serve para nós. O central, na nossa opinião, é transformar a agricultura no Brasil para ela ter a finalidade central, que é alimentar o nosso povo. E para isso tem que ter ampla divisão das terras no Brasil, na mão da agricultura familiar, dos pequenos produtores, incentivo para eles poderem produzir, os pequenos produtores, inclusive indígenas no Brasil, porque os povos indígenas não querem só vender, ficar vendendo artesanato, não. Eu venho conversando muito com povos indígenas, em todo lugar que a gente vai, eles querem produzir nas terras deles, querem as terras reconhecidas, inclusive, para poder produzir. Então, olha que coisa fantástica, né? E produzir de forma saudável, preservando o meio ambiente, né? Então, enfim, nós estamos falando aqui, Tiago, de um programa de transformações profundas e que nunca foi realizado no Brasil. Então, na dúvida de tudo que está aí, todos esses pré-candidatos que estão aí, e isso que eu estou apresentando, esse programa aqui nunca foi implementado no Brasil. Então vamos pagar para ver, vamos testar então, vamos colocar um negão como eu lá na presidência com um programa desse e vamos ver, nós vamos começar a implementar, vamos ver o que dá, vamos ver se é possível, e nós achamos que é, porque os países que historicamente fizeram processos desse aqui, o povo avançou nos seus direitos, sem dúvida nenhuma, se combater acabou com a fome, o desemprego, isso não são chagas divinas, tem uma luz divina lá, alguém do além que determinou que sempre a gente vai ter que ficar sofrendo e vivendo assim, no Brasil, a maioria com fome, com miséria, sendo que o país é riquíssimo. Então, nós estamos apontando como fazer. E, claro, aquilo que eu te disse para terminar. Qual é o agente central desse processo? É o povo. Eles vão falar, esse Léo Pérez vai resolver tudo. Não. Nós estamos aqui como parte do processo. Nós estamos apresentando o programa, está à disposição, organizar, mobilizar o povo, e o povo é agente central dessas transformações, porque as pessoas podem perguntar, mas, Léo, como é que vocês vão implementar isso? Vocês não vão ter maioria no Congresso Nacional, mas o povo é a maioria, se a democracia é a expressão da maioria, então vamos mobilizar a maioria e ela vai decidir. É assim, nós entendemos que essa democracia tem que ser o mais direta possível. E com essa tecnologia toda, Tiago está aí em São Paulo, eu estou aqui, nós estamos trocando ideia e milhares, centenas de pessoas estão nos assistindo aqui. Tem jeito de fazer vários sistemas de consulta popular direta do povo e mais. Essa urna eletrônica só tem que servir para a eleição, né? Não pode fazer altos plebiscitos para tomar decisão se vai para lá ou para cá? Claro que pode, claro que deve. E o povo aos milhões na rua para combater esses inimigos que não vão querer que essas transformações aconteçam. Ah, Léo, mas então o Brasil vai entrar em convulsão. Nós queremos isso aí. A gente já está em convulsão, só tem que a convulsão está se dando só sobre os pobres. Nós queremos inverter.
Esses pobres vão gerar uma convulsão para cima dos ricos. É isso que nós queremos. Assim muda o Brasil. Então, nós estamos falando de uma pré-candidatura aqui, mas de uma expressão de um programa revolucionário e popular. Sem isso, não tem mudança no Brasil. O resto vai ficar falando baboseira, vai falar de migalha. No máximo que vai conseguir vai ser dar migalha para o povo, como foram esses últimos anos no Brasil. Migalha. Quando tem muito, é migalha. Eu não estou falando de compartilhar migalha. Eu estou falando de compartilhar o banquete. Nós vamos entrar dentro do banquete e nós queremos o banquete. Nós queremos o principal, que a grande burguesia está tendo, nós queremos ter acesso. É isso que nós estamos propondo. E não as migalhas. As migalhas tem 500 anos que nós estamos comendo. Nós estamos a fim de ir para o banquete, para o central, e o povo tem que ter acesso a esse banquete. E vai sobrar. Pode ter certeza. Perfeito, palmas, mano. Você é louco. Tá, eu vou comentar também sobre uma outra coisa aqui que você falou, sobre uma hora que você estava falando daquela mentira, né, que os liberais falam de que não tem dinheiro e não é possível fazer as coisas, né? Aí você estava citando alguns exemplos. E um exemplo que veio na minha cabeça foi o dos transportes públicos, né, principalmente os ônibus, que eu não sei como é que está por aí, mas aqui em São Paulo, nos últimos anos, eles têm tirado os cobradores dos ônibus. Então é muito mais comum você pegar ônibus que não tem cobrador. Ou seja, dobrou o trabalho do motorista, que além de dirigir, ele vai ter que cobrar o dinheiro da passagem, que também já não deveria nem existir a passagem, né? Enfim, então a gente vê que a passagem não para de aumentar, cada vez mais cara, todo ano ela aumenta, não tem mais cobrador, então cortou um profissional, milhares de pessoas ou milhões ficaram desempregadas, né, e dobrou o trabalho do motorista. Enfim, a estrutura dos ônibus praticamente não melhora. E a pergunta que fica é, para onde que está indo esse dinheiro, né? O preço, o valor da passagem só aumenta, tirou o cobrador, o transporte não melhora, cortam linhas, né? Inclusive tem essa também, cortando várias linhas de ônibus. Ou seja, as empresas de ônibus estão lucrando muito mais do que nunca, né? Enfim, as prefeituras também estão lucrando não, né? Recebendo mais dinheiro do que nunca. E depois eles falam que, tipo, não tem dinheiro para fazer as coisas, tá ligado? Então, tipo, tem dinheiro para burguesia, para elite, para as empresas de ônibus. Tem dinheiro para ficar guardado, tá ligado? A Prefeitura de São Paulo tem no caixa bilhões parados, tá ligado? Bilhões parados e não faz nada, a população cheia de demandas. Enfim, aí tem a questão da reforma agrária, que eu ia citar, que você citou já, né, que você estava falando coisas que, tipo, taxação de grandes fortunas, etc., coisas que o pessoal diz que é muito radical, sendo que está na própria Constituição, né? A própria reforma agrária está na Constituição. Mas a gente vê que essas coisas não são feitas porque não tem interesse. Então é muito importante a gente bater nessa tecla. Tem muita coisa que tem como ser feita, que já deveria ter sido feita há muito tempo, que eles não fazem por falta de interesse, porque o Estado é burguês, o Estado serve à elite, à burguesia. Enquanto tiver esse Estado burguês são aí... atuais. São extremamente atuais. Exatamente. Não dizer que não, mas é muito atual. Exato, sem dúvidas. Agora, focando um pouco nessa questão da ideologia mesmo, da ideologia burguesa, das grandes mídias, né? Porque é muito fundamental pautar isso, né? Como que, tipo assim, basicamente a população só tem ouvido um lado, tá ligado? As pessoas só ouvem o lado da elite, o lado da burguesia, o lado do liberalismo, que é o que chega em todo mundo. A esquerda não tem rádio, a esquerda não tem televisão, a esquerda não tem canal de televisão, não tem nada que alcance toda a população, absolutamente nada. Só a burguesia / direita tem meios de comunicação que atingem toda a população, né? E aí a gente precisa, enquanto esquerda, pensar o que fazer diante disso, né? Porque não vai ser tão fácil a gente ter um canal de televisão. A gente poderia ter tido, né? Os governos do PT poderiam ter feito alguma coisa nesse sentido, não fizeram. E eu não estou vendo pautar isso, não sei se está pautando para um possível próximo governo, mas é uma pauta urgente. A gente... Enfim, como eu falei, não tem esses meios. Então, eu acredito, eu sempre falo que a única solução é a gente estar diretamente, né, fisicamente, pessoalmente, junto da população, no dia a dia, não só em período eleitoral. Uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla, né? Não é só estar ali no período eleitoral, é no dia a dia, todos os dias. Né? Você que mora em ocupação é um exemplo disso, tá ligado? Eu milito em ocupação. Eu não moro dentro da ocupação, mas eu milito nela, estou nela constantemente, moro relativamente perto. Então, a gente ter essa presença, esse contato no dia a dia é fundamental.
Só assim que a gente consegue conversar com as pessoas, dialogar, passar a nossa visão de mundo, nossas propostas, e fazer essa disputa de consciências. Então, também uma frase que eu sempre falo, que a disputa de consciências é mais importante que a disputa eleitoral. Tá ligado? A gente pode ganhar uma eleição, mas se a consciência do povo continua à direita, continua conservadora, não adianta. É isso. Em São Paulo, as pessoas elegeram Haddad e na eleição seguinte elegeram Dória, no primeiro turno. Então é isso. Né? A suposta esquerda ganhou uma eleição, mas não ganhou as consciências das pessoas. E depois não tinha quem defendesse ela na hora de um golpe, e por aí vai. Então, essa disputa de consciência é fundamental, as ocupações são exemplos disso, cursinhos populares e etc. Né? Enfim, eu acho que eu ia só comentar isso. Agora, como já deu 1 hora, né, eu achei que ainda era menos, mas passou muito rápido, eu queria poder ler alguns comentários que o pessoal mandou. Queria só saber se você quer comentar alguma coisa em cima disso que eu falei agora. Só rapidamente. Isso, que você falou, Beleza. duas coisas que eu queria comentar. Uma do transporte coletivo, que as realidades são muito parecidas nas grandes cidades do Brasil, e eu participei, assim, eu falei aqui 10 anos direto de luta, assim, muito presente dessa questão do transporte, do meio passe, contra os aumentos de passagem e tal. E qual que é o discurso que a gente ouve? Assim, gente, eu vou até coçar a cabeça aqui, desses grandes empresários donos do sistema de transporte das cidades, que foi tudo privatizado. Você sabia que isso tudo foi público? Quem tiver assistido só um dia, aí tem que tratar disso. Foi público, isso tudo aí era público. Ônibus, tudo pertencia às prefeituras, governo de estado, e tal, até governo federal. Esses empresários ficam falando que eles estão quebrando, coitados, e por isso tem que aumentar os preços da passagem, porque senão eles quebram. E, na verdade, aqui em BH, Tiago, eles falam até hoje, que as empresas estão há anos, só há 20 anos, trabalhando no vermelho. Aí, certa vez, em reunião com essa turma, assim, né, a gente do lado aqui dos estudantes, tal, quebrando o pau, e aí foi ter reunião, a gente falou, olha, vocês inventaram a solução para o capitalismo no mundo, vocês precisam socializar isso, uma empresa trabalhar 10 anos no vermelho, sem quebrar, isso é fantástico. Como é que pode isso? E como é que vocês estão ganhando? Não tem lucro nenhum, sabe? Então, assim, gente, não cai nessa, isso é um absurdo, sabe? E isso é um dos negócios que os caras mais ganham, é sistema de transporte, porque não tem jeito, você tem que ir e vir, entendeu? Você vai ter que pegar ônibus, é uma coisa absurda, é estratosférico. E isso tudo devia ser reestatizado. Aqui em BH estão tirando ônibus. As empresas estão alegando que não tem como pagar diesel, estão tirando vários ônibus de circulação. As pessoas estão ficando 1h30 nos pontos de ônibus. Isso é sistema privado. Essas áreas, porque aí vão falar, esse programa socialista e tal, aí as pessoas ficam assim, nossa, mas socialismo, vai socializar tudo. Inclusive, minha casa, não quero nada disso, a casa. Olha, o que é o socialismo? O central programa, ele quer o quê? Socializar as áreas estratégicas da economia, coisa que não pode ficar na mão de privado, não faz o menor sentido. Transporte, que é um negócio tão importante para o mundo, para as pessoas, como é que isso está na mão do setor privado? Tendo lucro em cima de coisa que é essencial para a vida, petróleo, água, energia, isso não pode estar na mão do setor privado. Se tiver, isso aí que nós vamos viver, esse sofrimento todo. Então, isso é uma questão fundamental. E, por fim, o que você falou da imprensa. E aí eu quero contextualizar isso, eu concordo, só um lado fala praticamente. A gente fala assim, você vai lá, grava os vídeos, aí tem alguns milhares que vê, a gente grava um videozinho, faz uma intervenção, faz as nossas panfletagens, vai de casa em casa. É isso, aí está na disputa. Agora, o que eu quero dizer com isso? É que a esquerda é muito forte no Brasil. Porque a gente, sem ter, basicamente, a gente falando muito menos que eles falam assim, eles falam na Globo, milhões de pessoas. Eles estão polarizando no UOL, entendeu? Na Record, na Band, nos meios todos, na internet, nas rádios, que eles falam para milhões todo dia, o tempo inteiro, a mesma cantilena, e a gente com meios de comunicação infinitamente menor, e as nossas ideias são fortes na sociedade, tanto que eles têm que ficar combatendo o socialismo, combatendo essas ideias que eu falei aqui. Se isso aqui começar a ganhar peso, esse programa nosso começar a desenvolver, você vai ver eles começar a falar da reforma agrária. O que eles vão falar? O que eles vão falar de taxação de grandes fortunas? Eles vão começar a demonizar. Essas ideias aqui têm peso no meio do povo. Os caras, para terminar, Tiago,
desde a década de 90, os caras fazem pesquisas sobre privatização no Brasil. Tanto que eles até mudaram de nome. Os governos recentes, eles nem falam privatização, falam concessão. Entendeu? Porque o povo tem ojeriza de privatização. A maioria do povo brasileiro, desde a década de 90, é contra a privatização. Não é a favor, não. O que fica parecendo que é o contrário. A maioria é contra. As pesquisas deles. Não é as pesquisas que o Thiago, o Chavoso da USP, encomendou, nem da Unidade Popular, não. É a pesquisa da Folha de São Paulo, do BTG Pactual. Eles fazem muitas pesquisas. E está lá. A maioria do povo é contra as privatizações. A maioria do povo é a favor de grande investimento, intervenção do Estado na economia. Isso é ideia de quem? De direita? Intervenção. A pesquisa recente do BTG Pactual, do segundo semestre do ano passado, fala que a maioria do povo é a favor de intervenção do Estado na economia. Isso é ideia de direita? Isso é ideia nossa. É de esquerda. Né? Então, nossas ideias, elas são fortes, porque tem gente que fica assim, a esquerda é muito fraca, a gente não consegue, fica diminuindo a gente, e não é isso. Sabe, é claro que a gente está vacilando, tem problemas históricos que nós precisamos resolver, que a gente está falando de alguns deles. Mas o central é que as ideias de esquerda têm muita força. Tanto que partido de direita aí fica usando bandeira vermelha, fica usando nome de socialista, entendeu? Por quê? Porque isso tem peso no meio do povo, senão ele já tinha trocado de nome há muito tempo, usa vermelho. Não é à toa, isso tem peso no meio do povo, sabe? E estamos aí para rearticular e colocar no lugar certo a palavra esquerda, que é isso que a gente tem que fazer, né? Limpar essa palavra, está muito suja de algum setor, tem que limpar ela e deixar ela no lugar certo, né? Esquerda, revolucionário, socialista, comunista, né? Acho que é isso aí, um dos nossos papéis. Ótimo. Aproveitar até para mandar um salve aí para todo o pessoal dos Centros Socialistas, né, que foram idealizados aí pelo professor Alisson Mascaro e colocado em prática aí junto com o deputado Glauber Braga, porque todas as lives que eu vi do professor Alisson falando sobre os Centros Socialistas, ele bateu nessa tecla de que a gente tem que defender a palavra socialismo, tem que levantar a bandeira do socialismo, não é para ter medo, e mais, do comunismo também, porque infelizmente a gente vê todo tipo de figura aí falando que é socialista hoje em dia, né? Até o Alckmin. Então, é falar que a gente é comunista mesmo, já era, mano. E fazer trabalhos como dos centros socialistas, das ocupações, por aí vai. Agora sim, eu vou ler algumas perguntas. Teve muitas mesmo, então, assim, claro que eu não vou limitar o seu tempo de resposta, só vou pedir para tentar ser um pouco breve, para eu poder ler de mais pessoas, porque muitos mandaram mesmo. Começar pela da Encicloquésia, que ela perguntou: o que o seu projeto político propõe para o norte e nordeste do país? Você já vai ler e já é para responder direto? Não sei o que você prefere. Quer responder e ir respondendo? Ou você quer falar vários? Não quer falar um bloco, não? Umas 3 perguntas. Assim, beleza, eu vou falar 3. Porque, tipo, mandaram muitas perguntas e eu vi que a maioria você já respondeu, você já falou sobre isso, tá ligado? Então eu tô procurando aqui no meio delas, mas eu já identifiquei pelo menos umas 3. Então tem essa, tem uma outra da, deixa eu ver, ICHRE, eu não sei ler esse nome, IXIRIZFL, que eu achei uma pergunta interessante, né? Qual a primeira coisa que você pretende fazer se for eleito? E a outra pergunta, a pessoa ela mandou aqui mesmo, ó, deixa eu ver. Acha possível baixar a carga horária de trabalho para 6 horas? É uma pauta histórica, né, do movimento comunista, então acho interessante falar sobre isso, sobre baixar a carga horária. Então tem essas 3 aí. Então quando você vai respondendo, eu vou procurando outras aqui. Tá bom. Vamos lá. Eu só consegui anotar o nome da Encicloquésia. É o seguinte, várias das medidas, assim, na verdade nós estamos com a pré-candidatura à presidência de um Brasil continental, né? Então tem muita realidade também específica dentro desse processo. Mas algumas das medidas aqui eu resumi, nós temos muitos outros pontos do nosso programa que eu estou aprendendo a resumir, falar das questões centrais, né? Mas, em relação ao Norte e Nordeste, tem várias medidas que estão já no meio do que a gente falou. Por exemplo, fazer reforma agrária, né? Porque você tem uma produção
familiar muito grande no Nordeste e no Norte do Brasil. Eu citei também os povos indígenas, porque uma das medidas que nós temos é demarcação das terras. Isso não é proposta, inclusive, formulada pela OP. O movimento indígena formulou isso, inclusive contra esse marco temporal, porque terra indígena não é só demarcada até 88, não. Depois de 88 teve um monte de retomada indígena. Enfim, e isso, preservar biomas importantíssimos como o bioma amazônico, e que, inclusive, está ficando na mão de mineradora, de setores para explorar ouro, né? Isso que está acontecendo, garimpo, né? Extremamente ilegal, e muitas outras absurdos, madeireiras, né? Enfim, isso tem que ter um controle organizado do Estado e tem que fortalecer os povos da região, das regiões, para que eles combatam isso. Então, enfim, e depois, se você quiser, pode entrar em contato com a gente no nosso Insta, que a gente desenvolve um pouco mais, porque esse negócio de seca, por exemplo, no Nordeste, tem caminhos para resolver o problema, e vejam que muito disso também não é resolvido. Por quê? Porque não se tem interesse em resolver o problema. Então, várias das medidas que nós estamos falando aqui, e em especial quero citar a reforma agrária, ela é no sentido de desenvolver enormemente essas regiões a serviço da maioria do povo. A questão da primeira medida, eu falei aqui da questão da dívida pública. Tem que ter dinheiro, tem que ter recurso para investir nas áreas sociais, enfim. É entrar nisso aí, é suspender, pegar essa quantidade de recursos e investir nas áreas sociais. Pronto, passa a ter dinheiro. E por que suspender antes de auditar? Porque nós vamos colocar os recursos para o povo, que é emergencial, é urgente. Não pode ficar esperando. Redução da jornada de trabalho. Está no nosso programa. Tem vários estudos de centrais sindicais, porque a gente tem que sempre dialogar com o movimento concreto e real do povo, né? Então, as centrais sindicais, embora muitas tenham muitos problemas, mas elas historicamente formularam sobre isso. Tem estudos muito profundos que mostram que se você reduzir a jornada de trabalho para 6 horas, por exemplo, você gera muito emprego no Brasil. Na verdade, tem vários economistas sérios de esquerda que mostram que, na verdade, se você pegar a riqueza, só para dialogar com essa ideia do socialismo, né? Aqui nós estamos falando de um programa ainda de transição dentro do capitalismo, né? Nós estamos falando aqui de entrar e começar medidas dentro do capitalismo. Mas a redução da jornada de trabalho é um processo histórico importantíssimo e que ela pode culminar num negócio que as pessoas trabalhar 3 vezes por semana, 4 horas por dia. Se você pegar a riqueza do Brasil e colocar ela a serviço do povo, vários economistas, o último que eu vi falando sobre isso foi o Márcio Postman, numa palestra aqui em Belo Horizonte, inclusive, antes da pandemia, que falou isso, que se você pega essa riqueza e coloca à disposição do povo, é possível que se trabalhe 3 vezes por semana, 4 horas por dia. Ou seja, você vai tirar esse ganho da grande burguesia, né? E revertê-lo para os interesses do povo. Então, é muito possível. Mas já nesse, não estou falando nem no social, nesse é possível, 6 horas, e isso gera emprego. Os estudos das centrais mostram isso. Gera emprego. É possível milhões e milhões de pessoas passarem a estar empregadas se você reduz a jornada de trabalho sem reduzir salário. É uma questão importantíssima também. E mais detalhes, pode entrar em contato com a gente depois, que aqui eu estou resumindo. Perfeito. Eu li todas as perguntas que me mandaram aqui, que foram muitas. E você respondeu praticamente todas. Todas que eu li aqui, eu acho que você já tocou nesse assunto. Então, se alguém não tiver pegado a hora, eu vou salvar a live, depois eu vou colocar no YouTube também daqui a alguns dias, aí vocês podem conferir a live completa. Só que eu achei uma pergunta aqui, que mandaram aqui pela live mesmo, eu achei interessante também, que eu queria perguntar, só que eu tinha acabado esquecendo. Cadê? Aqui, ó. Se você já tem alguma indicação de candidato a vice e governadores. Beleza. Quem fez a pergunta? A Sara Zuldauni. A gente lançou a pré-candidatura à presidência e estamos buscando diálogo com outras organizações, movimentos, né?
nós defendemos uma unidade do campo da esquerda, mais consequente. Então, esse diálogo está acontecendo. Por isso, a gente não tem uma vice ainda, e depende também do debate interno na própria unidade popular e junto aos movimentos que fazem parte junto conosco. Então, esse debate continua, né? E estamos lançando pré-candidaturas aos governos de Estado e também aos cargos proporcionais, né? Tanto para deputado estadual quanto federal, também é uma iniciativa que a gente está tendo, e é um processo, porque um partido popular como o nosso demora um pouco mais a tomar essas decisões, precisa consultar o conjunto dos filiados, debater com os movimentos, não sair lançando candidato só porque tem que lançar. Nosso propósito é que os nossos pré-candidatos e candidatas tenham interesse e defesa desse programa que eu estou falando, que busque adequar esse programa com a realidade local das cidades, dos estados, enfim. Então, é todo um trabalho que precisa ser feito e o diálogo está acontecendo. Então, mandando aí, o PCB é uma das organizações que a gente vem conversando, dialogando, temos ótimo diálogo com eles também, com vários movimentos e organizações que não têm, inclusive, legenda eleitoral, porque a gente também respeita muito essas organizações. São muitos movimentos que a gente vem conversando, que vem nos procurando, e isso a gente está achando muito positivo, né? Acreditando nas nossas ideias, no programa que a gente está defendendo. Por fim, Tiago, agora eu queria abrir também aqui, né? Aproveitando aí que já foram todas as perguntas? Beleza. Eu falei que eu tinha duas perguntas minhas. Você quer que eu faça elas ou você quer já falar o que você ia falar? Pode. Vai lá, vai lá, vai lá. Certo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão das manifestações mesmo, né? Que vocês tiveram muito na organização das manifestações pelo Fora Bolsonaro no ano passado, que, claro, a organização junto com outras organizações, não foi só a UP, e infelizmente a sensação, assim, não responsabilizando vocês, mas a sensação é como se as manifestações tivessem morrido em algum momento, né? Eu fui naquela do dia 7 de setembro, que foi assim, tipo, enfim, né? Aqui em São Paulo ela ficou parada, tá ligado? Não andou, então foi uma coisa bem, parecia um piquenique, assim. Como eu falei, não responsabilizando vocês, porque eu vi que tinha muitas organizações ali de esquerda, né, na organização dela, e eu fiquei assim, mano, o que aconteceu, sabe? Tipo, enfim, sobre essa movimentação, né, de onde foi parar as manifestações, por que pararam, inclusive, por que não avançaram, por que não radicalizaram, se pretende voltar esse ano, como que pretende, e enfim, esses assuntos aí. E a segunda, que seria a última no caso, eu vou fazer a segunda já, que é a última, sobre a UP, né? A UP é o partido mais jovem, mais recente do Brasil aí, né? Que foi legalizado aí recentemente. Eu acho que foi em 2019. Foi dezembro de 2019. Então vocês ainda não participaram de nenhuma eleição geral, né? Só das municipais. Não. Enfim, aí a questão que eu queria colocar é como a UP pretende não se tornar mais um partido eleitoreiro, né? Porque infelizmente a gente vê que muitos partidos de esquerda, até os que se dizem revolucionários, muitas vezes se tornam eleitoreiros, né? E eu linkando agora com a primeira pergunta, né? Eu vi o posicionamento de várias organizações e partidos de esquerda no ano passado, durante as manifestações, de ataque à tática Black Bloc, de ataque aos anarquistas, de ataque à radicalização, querendo de todo jeito conter a revolta popular, na minha interpretação, para canalizar essa revolta para as eleições, para as urnas esse ano. Então, como que a UP não vai se transformar nisso também? Um partido eleitoreiro que quer conter a revolta popular para canalizar essa revolta para as urnas? Vou começar pela última. No caso, a Unidade Popular, você não vai ver militantes nossos condenando táticas de luta. Nós não condenamos nenhuma forma de luta. As formas de luta elas só precisam, evidentemente, ser adequadas a cada momento e observar a correlação de força, mas não é aquele discurso da correlação de força para você nunca fazer, não. Porque se você ficar só olhando também a correlação de força, sem olhar a capacidade revolucionária de transformar as coisas também, aí a gente vai acabar se acomodando, porque
quando que nós vamos ter maioria, quando nós vamos ser mais fortes, sabe? É só na beira de um processo revolucionário mesmo, porque fora isso, a gente sempre vai ter mais fraco do que o inimigo, do que as classes dominantes. Então, a gente precisa ousar também. Sem ousadia, não tem como a gente avançar, não. Então, essa é uma postura nossa. A UP nasceu justamente criticando a conciliação de classes, que nós começamos a falar aqui, nesse negócio de se aliar com direita, com inimigo e tal. Então, nós condenamos isso. E aí, para a gente não ficar só criticando os outros, nós vamos montamos e vamos fazer, então, do nosso jeito, do jeito que a gente acha que deve ser feito. E esse jeito é um partido popular que tenha como centro as lutas sociais e as lutas populares. Inclusive, Thiago, qual é a questão, né? Aí eu já vou tentar conectar com esse negócio. Como que nós vamos fazer para o P não ser mais um? Primeiro que não existe assim uma vacina, né, contra a mosca azul da política, da burguesia e tal. Mas existem medidas históricas que nós podemos ter para poder evitar que isso aconteça. Uma delas é um contato direto com o povo. O povo é a nossa mãe. Nós nascemos tendo apoio de mais de 1.200.000 pessoas. Isso foi uma realização tão importante, a criação da UP, que veja o próprio Bolsonaro não conseguiu montar o partido dele nessa legislação. É uma legislação muito difícil, ela é antidemocrática. Não é qualquer grupo, infelizmente, porque isso contraria a Constituição. Não é qualquer grupo que junta, vai lá, vamos montar um partido no Brasil e monta. Não monta, entendeu? Não monta, é muito difícil. E nós juntamos o movimento popular e nós fomos para a vila, favela, bairro pobre, pisar no barro, saber da realidade, perguntar às pessoas o que elas estão passando, como é que estão vivendo e dizer para elas que nós estamos montando um partido que se diferencia de praticamente todos que estão aí e que tem propósito de mudar esse Brasil com a força do povo. E falava de socialismo. E nós defendemos socialismo. Você vê que isso não tem ojeriza no meio do povo? A gente não deixou de falar de socialismo e tivemos mais de 1.200.000 apoio. Então, outro indicativo aí que essas ideias de socialismo têm força no meio do povo. Quero, de novo, fazer essa referência. Mas ter esse contato direto com o povo, estar presente nas lutas populares é fundamental. Inclusive, lembrando, tem um grande revolucionário que eu gosto muito, russo, chamado Lenin, que ele só nasceu na Rússia, mas assim, as ideias dele são extremamente internacionalistas, muitas adequadas a realidades mais diversas e muita coisa é adequada aqui para o Brasil, ainda mais nessa crise que nós estamos vivendo, inclusive de representação, crise política, né? Enfim, é um daqueles momentos que você precisa de ter uma alternativa firme, sabe? Que se apresente e fale para que veio. Eu estou tentando mostrar aqui para que nós viemos. Nós viemos para mudar de forma revolucionária, não é para conciliar, sabe? Não é para ser mais do mesmo, não é para se adequar. E o que o Lenin dizia? Que os verdadeiros revolucionários eles precisam saber conciliar o trabalho legal, direto, parlamentar, com o trabalho extraparlamentar. É fazer as duas coisas. Não se trata de fazer só uma. Muita gente confunde isso, né? Então, uns vão só descambar para ser só parlamentar, e aí vai dar com burros na água, porque mesmo tendo muito parlamentar não vai conseguir fazer as mudanças, e outros acham que é só estar no movimento social, popular e tal, e não precisa dos parlamentares. Você tem que ter as duas coisas, e as duas coisas precisam funcionar. Agora, tem uma que é mais importante, o movimento popular. O centro de gravidade, quem dá, não são os parlamentares. O partido pode ter parlamentares, mas quem subordina os parlamentares de um partido revolucionário tem que estar subordinado às ideias do movimento popular e do partido do seu coletivo. Não pode ter parlamentar que ele decide da cabeça dele o que ele vai fazer, não. O Léo está aqui pré-candidato à presidência da República, o que eu estou falando é a expressão do coletivo do meu partido, da UP. Se eu começar a falar coisa que contraria a UP, o Léo não será mais o pré-candidato. É assim que funciona no nosso partido. Vão me tirar e vão colocar outro. Pronto, por que o Léo é central e fundamental assim? Sabe, aquele negócio do iluminado, nós não temos isso, sabe? E hoje é o Léo, amanhã pode ser o Tiago, pode ser a Maria, pode ser a Josefa, pode ser quem que for, sabe? Acho que essa é a questão
fundamental, esse contato com o movimento e com as lutas. Porque para a gente não se burocratizar, eu gosto muito de uma coisa que o Paulo Galo falou, que bateu muito quando eu vi uma entrevista dele, que ele falou assim, nós somos políticos de rua. Porque nós somos políticos, não ficar negando, eu sou político. Aí o povo gosta, mas você é político? Sim, político revolucionário, político de rua. Sou político, diferente desses que estão aí. É um político antipolítico, digamos assim. É um político revolucionário antipolítico burguês. É isso, é uma antítese do... Entendeu? Nós somos o lado de cá do processo político. Nós combatemos o lado de lá. Tem o outro lado, tem inimigo no processo que a gente fez referência aqui ao longo dessa live. Então, esse é o processo que nós consideramos. Um conjunto de políticos e políticas que, mesmo que vire vereador, deputado, vire até presidente da República, é obrigado, eu vou dizer um termo forte aqui, é obrigado a pisar no barro. É obrigado a fazer trabalho, por exemplo, de venda do nosso jornal. Nós temos um jornal de imprensa popular que a gente chama aqui de faz brigada do jornal. Nós vamos, aos sábados, para as periferias, para os cantão desse Brasil, divulgar nossas ideias com o jornal. A gente faz isso. Todos têm que fazer, inclusive o presidente. Esse aqui que está aqui, vai lá pisar no barro, de casa em casa, se apresentar e dizer para que veio. É assim. Por que eu tenho que ter privilégio? Eu sou candidato a presidente, eu não faço isso, não? Por que não? Porque não anda no meio do povo, então isso é obrigado. Nós entendemos que os nossos parlamentares, eles têm que fazer o mesmo que os demais. Isso é uma forma de combater permanentemente a burocratização. Porque senão tem uma turma que vai entrar e vai gostar, claro, cheio de privilégio, pô. Entra lá e tem que ir no cafezinho, tem não sei o que, o ar-condicionado e tal, aí o auxílio, calcinha, paletó, cueca, e aí vai embora, entendeu? Então tem que ficar do lado de cá e pega esses recursos e investe na luta popular, porque pode. Não é proibido, não. Um deputado para pegar boa parte lá daqueles recursos lá, que ele tem, legalmente, e investir nas lutas. Botar para quebrar. E tem alguns exemplos no Brasil, isso não é uma novidade. Existem parlamentares que fizeram e fazem isso. Existem. Então, nós achamos que isso é o mínimo. Um parlamentar de esquerda, ele ser combativo, lutar, isso é o básico. Isso é o básico do básico. Entendeu? Ser honesto, é claro que tem que ser. Combater corrupção, tem gente de setor dito de esquerda que fala esse negócio de combater corrupção não é coisa de esquerda. É claro que é. Né? Nosso povão ele governa a casa dele roubando? Vive a vida dele roubando? Claro que não. Entendeu? Então isso é sério também. É claro que a gente tem que ser honesto. Faz parte do processo o combate à corrupção, porque corrupção é da burguesia. Os ricos ficam ricos roubando. Me apresenta uma riqueza honesta, que o cara ficou rico honestamente, sem passar a perna nos outros. Não existe isso. Então, nós, o lado de cá, nós temos que seguir o moral da nossa tropa, do nosso povo, da nossa maioria. Né? Então, esses são princípios que eu estou falando aqui, que a gente considera que são fundamentais para o partido não virar para o lado de lá. Né? E esse negócio, crítica e autocrítica, permanente entre nós. Né? Porque a gente tem acordo, não quer dizer que a gente não vai se autocriticar e se criticar. Inclusive, se a gente cometer erro, porque companheiros e companheiras, nós, como somos seres humanos, a gente pode errar. Como é que corrige isso? A gente tem que ser criticado, pô. Entendeu? E crítica construtiva, evidentemente, fraternal entre nós, né? A crítica ácida que eu uso aqui para combater a burguesia é uma. Né? No nosso hino, que é Internacional Socialista, quem não conhecer, procura essa música, esse negócio é bonito demais. Internacional Comunista. A letra é sensacional. Tem um pedaço da letra que diz o seguinte: paz entre nós e guerra aos senhores. Sabe? Então, nós entendemos o processo de construção assim. Ampla paz entre nós e a crítica entre nós, portanto, ela é fraternal, ela é amorosa. É difícil, né? Aquele negócio que o Tchê falava, né? Você ser duro, mas sem jamais perder a ternura. Então, isso é de uma complexidade enorme. Isso é muito difícil de fazer. Mas é assim que a gente tenta o tempo todo entre os nossos, né? Ternura e dureza. Não tem que deixar de ser duro, não. Não precisa ser duro, porque senão a burguesia passa o trator em cima de nós. Então, duro, mas
ter ternura, não perder nossa capacidade de indignar, de amar e tal. Só tem que isso entre nós. Com o inimigo é guerra. Essa é a questão. Nós declaramos guerra a esse inimigo. Ele precisa ser derrotado. Ele tem que ser derrotado. E aquilo tudo que você falou, que eu tenho muito acordo com a conscientização do povo. Sem conscientizar o nosso povo da necessidade do inimigo, não tem como. Eu acho que eu já falei demais, Thiago, só queria dizer o seguinte, por fim. O nosso programa, que a gente apresentou aqui, ele é um programa também em construção. Tem muita coisa para ser construída. Então, quem quiser ajudar a aprimorar o nosso programa para pré-candidatura à presidência, para quando chegar o momento da candidatura, esse programa está muito bem articulado com a realidade do Brasil inteiro, pode contribuir, entre em contato com a gente, aí estão nossas mídias sociais, né? Vocês estão me acompanhando também pelo meu Instagram aqui, além do Thiago, do Chavoso, da USP. Entra, também pode procurar pela Unidade Popular, o Instagram do nosso partido, né? Unidade Popular. Estamos no Facebook, estamos no Twitter. Não temos redes assim impressionantes, enormes, né? Como as dos demais. Nós só estamos começando, né? Mas um dos objetivos é que esse programa seja debatido. E, por fim, quem gostou também das nossas ideias pode se filiar à Unidade Popular. Procura a gente também. Porque um dos objetivos nossos é sair maior do que a gente entrou no processo eleitoral. Claro que a gente está disputando para ganhar também, mas sair maior do que a gente entrou, porque nós precisamos de um partido de milhões para poder combater essa burguesia. Como o povo tem milhões aí, né? E nós acreditamos que milhões que pensam parecido como nós, se a gente conseguir organizar aí desses 210, uns 10 milhões, meu irmão, nós vamos botar para quebrar, vamos mudar esse Brasil. Então, chamamos todos e todas que gostaram das nossas ideias a entrar e ajudar a construir esse instrumento aqui para a gente chegar no socialismo no Brasil. Perfeito, mano, perfeito. Obrigado aí, já encaminhando agora para o final. Queria só indicar também a gravação, né, de um episódio que você fez do podcast do meu parceiro, Morcego. Teu podcast lá, Caverna do Morcego, Spotify, tem outros lugares também, mas eu sei do Spotify. Joga aqui no Insta, Marcos Morcego, que mano é meu parceirão lá da USP, e ele também trocou ideia com o Léo, indico para vocês. Abraço. Ele é foda, né? Enfim, brigadão, Léo, brigadão aí para geral, que se manteve aqui na live, mesmo com os contratempos, os altos e baixos aí, né? O Insta boicotando a gente, mas foi um papo foda. Vai ficar salvo aqui no Insta. Daqui a alguns dias eu passo para o YouTube. E acho que era isso, né? E, pessoal, em breve também, a gente está fazendo caravana pelo Brasil. Então, estou visitando vários estados. Nós vamos fazer uma caravana por Minas aqui no final desse mês. E em breve estarei em São Paulo, viu, Thiago? Aí quando tiver, vai ser a gente encontra aí, tromba aí nessas periferias aí que você faz trabalho também. Eu sei e queria, inclusive, para terminar, parabenizar o trabalho que você faz, os vídeos extremamente didáticos, e eu vi que você se esforça muito que as pessoas entendam o que você está falando. Isso é muito importante, né? Porque a gente não está aqui para ficar falando palavra bonita para, né, as pessoas falarem, que maravilha, lindo, o jeito que ele fala e não entende nada. Não, nós queremos que as pessoas entendam o que a gente está falando e lutem com a gente. Então, acho que você é um desses que contribui muito para a propagação das ideias revolucionárias, né? E de uma forma mais simples possível, sem subestimar a consciência do povo. Eu sei que não é isso que você está buscando, mas que as pessoas nos entendam. Isso é muito importante, uma inspiração para a gente. E muito obrigado aqui pelo espaço, pelo diálogo. Enfim, batemos um papo aqui muito legal. E longa vida aí ao Chavoso da USP, as suas lives, os seus vídeos, né? E as lutas que nós fazemos para poder mudar de verdade esse Brasil pela Revolução Popular e pelo socialismo. É isso. Obrigadão, mano. Obrigado aí pelas palavras, por tudo. Valeu, pessoal. Valeu para geral. Podcast é Caverna do Morcego, perguntaram aqui. Tamo junto. Até a próxima. Falou. Valeu, gente. Um abração.